fazer aqui a apresentação do trabalho da nossa amiga Karine, tá? Que seria a ascensão dos parques eólicos offshore em relação aos onshore, né? Impactos ambientais, sociais e transição energética nacional. Tem introdução com a contextualização, a justificativa, os objetivos com as análises dos impactos sociais e ambientais dos parques eólicos offshore, a revisão bibliográfica, materiais e métodos, que é onde a gente fez uma pequena alteração, que, no nosso ver, foi a única ponto de melhoria, né, de sugestão para a nossa amiga. Os resultados esperados e o cronograma. Sobre o surgimento, né, o contexto da energias renováveis, né, da energia eólica, no caso, offshore, é uma alternativa, né? Oferece várias vantagens, mas também tem uma maior capacidade de geração. Essa imagem já foi levantada várias vezes, porque tem muitos trabalhos envolvidos aqui no mestrado, né? Porém, os grandes percalços aqui são desafios dessa implementação das energias eólicas offshore, né? Os parques eólicos offshore podem impactar o ecossistema marinho, tá? Mas também pode criar recifes artificiais. A instalação dos parques eólicos no mar pode gerar conflitos com a questão da subsistência, né, de comunidades pesqueiras, no caso. A energia eólica offshore é uma alternativa para reduzir de emissão de carbono. E isso está diretamente ligado a políticas públicas, que todos os países estão com essa vertente de redução de emissão de carbono. E o que justificaria o trabalho da nossa amiga seria a busca, né? O Brasil busca reduzir emissões de gases de efeito de estufa, ampliar o uso de fontes renováveis, né? A transição energética já é uma coisa que já está em pauta, né? O litoral nordestino, nosso Nordeste, tem um grande potencial para parques eólicos. A energia eólica onshore já está consolidada. A offshore ainda demanda estudos, que seria mais no trabalho nosso amigo, seriam mais estudos ainda sobre essa nova vertente de energia renovável. Tem a carência, né, de diretrizes específicas, né, que dificultam o planejamento energético sustentável e a atração de investimentos. A falta de dados nacionais e que compromete a avaliação dos impactos sobre a comunidade pesqueira, biodiversidade marinha e uso do espaço marinho. Os objetivos do trabalho, né? Analisar a ascensão dos parques eólicos offshore no Brasil, comparando com os parques eólicos onshore, avaliando impactos ambientais, sociais, importância da transição energética. Objetivo específico, identificar os principais impactos ambientais dos parques eólicos, comparar a eficiência energética e custo de implementação entre os modelos onshore e offshore, investigar a capacidade nacional de desenvolvimento de energia eólica offshore, considerando a infraestrutura e a tecnologia disponível, e propor diretrizes para minimizar os impactos sociais e ambientais da implantação de parques eólicos. Potencial da energia eólica offshore e onshore, né? A energia eólica, tanto onshore quanto offshore, já se destaca como uma forma de energia limpa. Os parques eólicos onshore no Brasil já possuem menor custo e fácil implementação, ou seja, é uma vertente já consolidada. Os offshore vai ter maior aproveitamento da constante de ventos, né? Isso é a grande vantagem dos parques offshore. Porém, impacta no processo dos altos custos e impactos ambientais. Essa aqui é uma figurinha também já bem tarimbada aqui, já foi mostrado, né? Que o potencial e a promessa de capacidade de geração, né,
no offshore em 2035 seria de 5,5 megawatts, e há uma previsão para offshore devido às suas condições de vento, né, de continuidade de vento e de área a ser explorada, de 17 megawatts. Os impactos ambientais sociais da energia eólica, né? Os pacotes offshore, onshore, os principais impactos incluem, né, as mortes de aves, né, no caso, e no choque das mortes de aves com as turbinas, né, como também morcegos. Já os parques offshore podem afetar o ecossistema marinho pelos ruídos subaquáticos. No entanto, esse impacto pode ser mitigado por meio de tecnologia de monitoramento, estratégia de proteção ambiental, aliás a maiores investimentos em pesquisa. Por outro lado, a expansão de energia eólica gera benefícios econômicos com a criação de empregos e a oportunidade de investimento e inovação. Temos aqui uma figura que mostra os impactos, né, na paisagem marinha, por exemplo, no caso das aves migratórias, por causa do tamanho das pás, tá? A fixação biológica e biodeposição, no caso das ancoragens, os pontos de amarração. Aqui a nossa colega fez um levantamento aqui das proporções dos estudos, interpretações entre eólicos offshore e ecossistemas marinhos, né? Tem vários estudos, né, na área biológica, né? As porcentagens, a mudança da hidrológica, né? A interação com o ecossistema marinho, com os pássaros, peixes, né? Vários estudos relacionados. Os trabalhos relevantes, né? Destacam os impactos dos habitats marinhos e mudanças de biodiversidade, apontando potenciais benefícios de habitats artificiais, efeitos das turbinas sobre aves migratórias, isso seria um efeito negativo, né? A avaliação potencial offshore no Ceará, via modelagem, os impactos ambientais e jurídicos do parque eólico no município de Caucaia, já tem os estudos, né? O conflito com comunidades pesqueiras e geração de empregos sustentáveis. Outro estudo é o avanço técnico-econômico de eólico offshore, enfrentando barreiras legais, sociais, principalmente países em desenvolvimento. No nosso caso também, que tem falta de políticas públicas, e a dificuldade de integrar ciência climática e planejamento oceânico. Essa parte do trabalho da nossa amiga, na questão das lacunas, onde ela fez um comparativo, né? Os efeitos recifes e reservas, né? No caso aqui ainda é incerto. Perturbações causadas por ruídos, né? Necessidade de avaliar efeitos crônicos, né? As modificações da cadeia alimentar, pouca compreensão, não tem estudos, né? Porque como é muito novo ainda todo esse processo, então isso aqui é uma coisa que precisa ser estudada a longo prazo. O impacto sobre plânctons e bêntons, né? Carência de dados, conflito com comunidades pesqueiras também, pouco estudo sobre essa abordagem, engajamento público e transparência no licenciamento, precisa ampliar o mecanismo de justiça procedimental e consulta livre, emissões químicas, falta de padronização, fim da vida útil das turbinas, falta de padronização de dados sobre emissão, poucos estudos abordam o ciclo completo da vida desses equipamentos. E aqui como ela faz a comparação, no caso aqui do petróleo, né? Petróleo offshore com eólico offshore. Isso aqui é importante ver que no offshore já está tudo bem traçado, exigido, já existe um trâmite já organizado, já as eólicas offshore, isso não está muito bem digerido, ainda não existe tantos estudos e regulamentações, né? Até eu pesquisei antes de apresentar aqui,
Começou a exploração de petróleo offshore em 1968, em Sergipe. Ou seja, lá para cá teve muitos erros, muitos acertos, e houve o processo de aprendizagem, coisa que aqui ainda nas eólicas offshore não houve ainda, né? Ainda está em estudo. Os materiais e métodos, né? A pesquisa será desenvolvida através de uma abordagem qualitativa e quantitativa, dividida em etapas, né? Uma análise comparativa, dados técnicos, financeiros dos modelos, relatórios comparativos entre os melhores cenários de aplicação para cada modelo, modelagem dos impactos ambientais, estudo de impactos ambientais, relatório de pesquisa e uma modelagem que projeta os efeitos. Isso aqui seria o que a gente poderia tentar acrescentar, já que o trabalho está muito bem dividido e muito bem pautado, mas no caso das entrevistas de especialistas, isso aqui estava uma divisão e fez uma condição contínua, né? Então, teria a entrevista com engenheiros ambientalistas e, na sequência, geraria os relatórios qualitativos com riscos, benefícios dos projetos com o conhecimento adquirido aqui, né? E nesse caso aqui, a gente trouxe um pouco da experiência que a gente está vivendo atualmente na questão da exploração de petróleo offshore. Então, acrescentando aqui para a colega, caso ela ache interessante, né, no estudo de viabilidade econômica, então levantamento também de dados financeiros sobre os custos de instalação, o levantamento de dados financeiros sobre a operação de parques eólicos offshore. Aí esse é um ponto novo que foi acrescentado, que é o levantamento de dados financeiros sobre manutenção e atendimento de requisitos legais, porque esses requisitos legais atualmente não existem, né? Ou tem pouco, ou até não existe nenhum estudo para isso. Porém, um dia colocado, não sei se vocês chegaram a verificar o que está acontecendo na margem equatorial, existe um grande trabalho de contingenciamento, de instalações em caso de perda de contenção de fluidos. Então, toda essa parte legal gera um custo que deve ser avaliado sobre a questão financeira, tá? Como aqui é um custo de viabilidade, isso tem que ser levantado. Outro fator que é a estimativa de amortização dos investimentos, né? Quanto tempo o projeto, em quanto tempo ele vai dar retorno, né? Com tudo isso, eu posso fazer uma análise da viabilidade de implementação. E outro ponto que foi acrescentado é o tempo de utilização e custo de descomissionamento. Para colocar, vai ser um custo operacional manter. Após a vida útil, vamos supor que uma torre eólica dessa, offshore, depende da condição em que ela foi implementada, qual seria o custo para descomissionar tudo isso? Sistema de ancoragem, se for o caso de ancoragem, se for um sistema de torres fixas no fundo do mar, para desfazer isso, como é que seria isso? Tá? Isso deve ser levado em conta. Então, seria a pequena contribuição que nós fizemos aqui para esse estudo. Os resultados esperados, né? A caracterização dos impactos ambientais, dos impactos offshore e propostas para mitigação do manejo sustentável. Comparação entre os modelos onshore e offshore, quanto à eficiência, custo e viabilidade econômica. Avaliação da infraestrutura e tecnologia nacional para identificar desafios e oportunidades no setor offshore. E proposição de diretrizes para minimizar impactos socioambientais e apoiar o planejamento energético sustentável. O cronograma que a nossa amiga pensou, de forma trimestral, né? Levantamento gráfico até o meio trimestre de 2006, né? Até a revisão e preparação para a defesa no final de 2026, no segundo semestre. As referências. E agradecer a oportunidade aí que a minha amiga Karen tenha
uma sorte aí nesse trabalho, que tem muita coisa para estudar. Abraço a todos.